Ó, vamos embora aí para a gente chegar a 3 mil simultâneos. Estamos chegando já, hein? Vanderlei Luxemburgo, ó, deixa o like aqui. Deixa eu trazer informações para vocês. Deixa eu ver aqui se a minha fonte me respondeu, que eu fiz umas perguntas antes de entrar no ar, tá? Que são importantes aí para a gente, tá? Para a gente trazer aqui para a gente trazer para vocês aqui uma apuração, tá? Quero agradecer a todos vocês, né, pela audiência que nós temos tido aqui no canal, que tem sido maravilhosa, tá? Maravilhosa. Quero agradecer demais mesmo, vocês têm sido realmente fiéis, a gente tem trazido um conteúdo para vocês, e eu quero agradecer aos 120k, tá? Que a gente chegou aí hoje, né? A gente chegou a 120 mil inscritos hoje. Muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês, tá? Obrigado a cada membro, cada inscrito, cada um que está todo dia aqui, que me escolhe, né, num pós-jogo, que está aqui comigo, que acredita nas minhas análises. Aliás, gente, a gente está com um pouquinho de moral aí, né? Porque a gente não errou as análises, né? Olha o que está acontecendo com o Corinthians. Alex Silva, muito obrigado aí por se tornar membro do canal, tá bom? Vamos embora aí para a gente falar mais do Coringão. O Vanderlei não quer, deixa o like aqui, o Vanderlei não quer barrar nenhum medalhão no Corinthians, tá? Nada de barrar. O Vanderlei Luxemburgo quer recuperar os medalhões no timão, tá certo? Essa é a visão dele. Primeiro que ele entendia que o Corinthians já ia perder alguns jovens para a seleção sub-20. Lutou para que o Corinthians não perdesse o Pedro. Porque na visão da diretoria, o mais interessante seria o Pedro ir para o Mundial Sub-20 para vendê-lo. Vitrine. Você vê que mesmo o Corinthians nessa draga, os caras estão pensando, né, em grana. O Santos, por exemplo, vai cair, né? Tem grande chance de cair. E por essas gestões mesquinhas, que caia mesmo, tá? O Santos, por exemplo, liberou o Marcos Leonardo para a seleção sub-20 para o Mundial, porque quer vender o moleque. Os caras estão numa situação difícil e eles querem vender o moleque. Entendeu? A diretoria do Corinthians não é diferente. Ela tinha liberado o Pedro para ir pro Mundial. Aí o Luxemburgo brigou, tá? Ó, o professor já é um grande acerto do professor. O professor, ele não vai dar moral para o Duílio. Primeiro que o Duílio não era nem o preferido dele e o Vanderlei sabe. Tá? O Duílio, na verdade, dessa vez ele criou um monstro, que ele já imaginava. Então essa já é a primeira, tá? Essa já é a primeira que o Vanderlei bate de frente com a diretoria. Porque o Vanderlei não é amigo do Duílio, tá? E esse é o bom da história. Vocês veem que eu não tenho lado. Às vezes eu critico um, eu critico o outro, às vezes eu elogio, entendeu? Se o Vanderlei errar, eu vou criticar, acertar, eu vou elogiar. Então, por exemplo, o bom da história é que o Luxemburgo não é amigo do Duílio, posso te garantir. Se dependesse do Duílio somente, ele não seria técnico do Corinthians. Então, a primeira coisa que ele fez, e o Alessandro foi jogador do Vanderlei lá no Santos. Eu era setorista com os dois lá, tá? O Alessandro respeita o Vanderlei também. Então, a primeira coisa que o Vanderlei fez foi bater de frente com a diretoria e deixar o Pedro aí, meu irmão. Você quer ser rebaixado? Você quer o quê? Você quer disputar títulos ou você quer vender jogador? Precisa se decidir. Aí o Corinthians não liberou o Pedro. O Santos liberou o Marcos Leonardo. Então, primeiro acerto do Vanderlei Luxemburgo. Obrigado aí, 3 mil simultâneos. Muito obrigado pelo carinho, tá, gente? Aí o Vanderlei já acerta. Deixa o Pedro aí, porque o Pedro é o melhor deles. O canal aqui nunca errou, sempre falamos. A base do Corinthians não é das melhores, não. O Pedro é o melhorzinho. Entendeu? Ele é bom, eu gosto, tá? E eu não vou entrar nessa de criticar o moleque já com 2 jogos aí. Você só gosta de criticar. Esse é o problema de vocês, tá? Vocês, todo mundo é chafado que tá aqui hoje. Só gosta de criticar. O Pedro é bom. E aí o Vanderlei, o Vanderlei, ele
não quer vetar os medalhões no clube, ele não quer barrar nenhum medalhão, ele quer recuperar os medalhões. Por quê? Primeiro por essa, que ele já sabia que ia perder jogadores para a seleção, e lutou por um deles, que é o Pedro. Segundo, que ele já está vendo a base, que não tem tanta qualidade assim, tá? Tem alguns que ele está gostando. O Matheus Araújo, ele está gostando muito, viu? O Vandeco está gostando do Matheus Araújo, hein? E quem sabe nós vamos ver o Matheus Araújo numa posição diferente agora, jogando um pouco mais recuado, que eu falei que se fosse para utilizar o Matheus Araújo no Corinthians, eu utilizaria de volante. Eu deveria ser treinador do Coringão aí. Me coloca aí nessa parada aí, ô Duílio. Entendeu? Faz amizade comigo e me põe de treinador. Quem sabe nós vamos ter o Matheus Araújo como um segundo volante. E aí o Vanderlei não quer barrar nenhum medalhão, porque ele sabe, velho, que os reforços só vão poder chegar em julho. Não tem muito o que fazer, gente. Entendeu? Então a informação que eu estou dando não é nem uma informação para criticar o professor. Ele não tem o que fazer. Ou ele recupera os medalhões, ou ele entra sem ninguém para jogar. Ou vai entrar só com a molecada. E aí a gente corre o risco aí de a casa cair no ano. Então ele quer recuperar cada atleta. É claro que alguns deles eu não concordo. Por exemplo, Fábio Santos, eu não voltaria com ele no time. E vai voltar o Fábio Santos. Provavelmente vai voltar. O Gil, por exemplo, eu iria de Bruno Mendes e Murilo na zaga. A gente perde em altura. O Murilo também não é tão baixo, né? O Murilo não é baixinho. Mas seriam dois zagueiros rápidos. A gente teve lances no jogo, eu tô falando a gente, né? Eu me entreguei, né? A Fiel, né? Antigamente eu falava mais como jornalista, né? O Corinthians, né? É que acho que a situação tá tão ruim e eu acabo abraçando. A gente teve umas duas enfiadas de bola pelo meio no jogo contra o Independente Del Valle, que o Murilo chegou na frente do atacante. Se fosse Balbuena e Gil, o Independente Del Valle tinha marcado uns 3 gols só no primeiro tempo, tá? Só no primeiro tempo. Então, o Vanderlei, ele quer recuperar os medalhões. Ele quer recuperar os medalhões principalmente na conversa, porque eles estão arrasados na forma emocional, entendeu? Na forma emocional. Os caras estão precisando de uma bênção. Você vê, o Cássio chegou, e o Cássio, um grande líder do Corinthians, admitir que o Corinthians psicologicamente tá esgotado. Pô, o Cássio admitiu isso, velho. O Maicon chorou no campo. O Maicon chorou no banco de reservas. O Maicon chorou no vestiário. O Maicon chorou em frente a jornalistas na zona mista. E eu não tenho problema nenhum com chorar. Quem foi que disse que homem não chora? Hein? Até Jesus chorou, não tem problema nenhum. Hein? Não tô aqui, sabe? Na vida é assim, meu amigo. A minha vida é assim. Eu choro, eu brigo. Na minha vida eu já bati, já apanhei, já chorei, já fiz de tudo na vida. Entendeu? Não tem problema nenhum. Esse papo de homem que homem não chora, quero ver então, quando o bicho pegar pro teu lado. Agora, o emocional do Corinthians não tá bem. Entendeu? O emocional do Corinthians não tá nada bem. E o Vanderlei quer trabalhar o emocional e até dos medalhões, né? Então o Vanderlei tem para recuperar Cássio, que não vive um grande ano, que já viveu já. O ano passado do Cássio foi maravilhoso. Né? Estamos caminhando para 4 mil simultâneos. Obrigado pelo carinho da audiência, hein? O Fagner, eu acho que eu estou levantando essa tese e vou começar a bater nessa tecla, porque eu enxergo as coisas dessa forma. Eu acho que o Fagner, o Corinthians deveria pensar dele na segunda linha e buscar um lateral para ser o lateral direito do Corinthians, ou utilizar ali alguém e pôr o Fagner na segunda linha como um volante da direita, onde joga o Juliano, por exemplo. Fagner, Fausto Vera centralizado e Renato Augusto. Olha só essa primeira linha de 3. Fagner, Fausto Vera, Renato Augusto. Lá na frente, Pedro, Roger Guedes e Yuri. E a linha de 4 atrás se acerta com Murilo, Bruno Mendes, contrata um lateral direito e um esquerdo. Pega o Gilberto do Benfica, pega o Wendel do Porto. Acabou! Entendeu? Assustei. Aí as esposas ficam bravas. Não era para ter dado esse grito. Então, gente,
Não tem, o time do Corinthians não é essa draga toda, não, que a gente precisa de treinador. Se o Luxemburgo fizer um bom trabalho, a gente pode chegar em algum lugar. E se o Luxemburgo deixar o Duílio longe, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda, tá? Melhor ainda. E o preparador físico também, que é o Jason. O pessoal fala, Samir, é Jason Stanton. Não, o nosso é Jason Stan. Porque o nosso não é original. Entendeu? Então, né? Jason Stanton. O nosso é Jason Stan. Ele é o ator da TV Corinthians e que nunca fez o time ser veloz nem furioso. Entendeu? Essa é a verdade. Hein? Que susto. Desculpa, Aninha. De vez em quando eu fico bravo, tá? Então, o Vanderlei tá aí para recuperar os jogadores mais veteranos, né? Na base da conversa, e está de olho também em alguns atletas da base. Segurou o Pedro para que ele não fosse para o Sul-Americano. O Matheus Araújo, ele está gostando bastante, pode até virar um volante no Corinthians. E estou trazendo essas informações para vocês, é interessante, tá? E alguns jogadores que podem também aparecer no time. Felipe Augusto, que ele está de olho. Vitor Mir, que é o lateral. Léo Maná, que consegue bem jogar no deserto, né? É um cara que sabe, né? É um bom sustento no deserto, o Léo Maná. Dá para sustentar esse time no deserto que nós estamos vivendo. O Corinthians vive um deserto. O Léo Maná pode sustentar esse time no deserto, na lateral. Vocês não acham? O que vocês acharam dessa piada? Essa piada nem todos vão entender, né? Hein? Stenton. A pronúncia falada é Stenton. Eu vou para Casa Branca, né? Eu preciso ir muito para Casa Branca, porque o meu inglês é horrível. A pronúncia falada é Statham, Jason Statham. O nosso é Stan. Tá, o Danilo Filho. Samir, nossa, Jason Stan não deixa o time veloz, mas deixa a gente furioso. O IDEC aqui, terrível, né, velho?